Boa tarde, Moçambique. Boa tarde a todos aqueles que estão neste momento a nos acompanhar a partir de outros países. Sejam bem-vindos a esta edição do programa Viver a Vida, nesta terça-feira, 19 de julho de 2022. É um dia também que o Viver a Vida traz para si um tema de extrema importância. Hoje vamos falar sobre o preconceito linguístico e exclusão social. Desde já, caro telespectador, é convidado de forma especial a acompanhar cada segundo neste programa, num dia em que nós contamos com convidados muito especiais. Falo, portanto, do Dr. Ivo Mateus, ele que é sociólogo, e também do Dr. Elídio Pedro, ele que é investigador e linguista. São esses os nossos convidados de honra que poderão conosco refletir à volta da exclusão social e preconceito linguístico. Muito boa tarde e sejam bem-vindos. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e boa tarde também aos que nos veem a partir de casa. Muito obrigado pelo convite e pela confiança que me concederam enquanto linguista. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos de forma especial pela sua presença aqui. Nós já acreditamos que poderemos aprender bastante com a sua presença, com os seus ensinamentos que poderá deixar aqui para nós. E, Dr. Costa, sua saudação especial aos telespectadores. Boa tarde, Valódia. Boa tarde ao colega do painel e aos telespectadores lá de casa. Obrigado pelo convite que me foi formulado para cá estar, de modo que possa partilhar um pouco que sei relativamente à presente temática. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Costa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Acreditamos sim que teremos um conhecimento muito aprofundado, sobretudo do lado sociólogo, no que diz respeito a esse tema que é de muita relevância e impacto na nossa sociedade, porque preconceito linguístico é algo que se faz sentir a cada dia. Se calhar nós não prestamos a devida atenção. Hoje vamos aprender a olhar para esta questão de forma um pouco mais diferente. Teremos lentes diferentes para enxergar tanto nesta situação. Permitam-me lançar uma saudação especial a todos os telespectadores que nos acompanham neste exato momento a partir de Portugal, com destaque para a doutora Tomásia Materuca. Boa tarde, doutora Tomásia, seja muito bem-vinda, bem-vindo a todos os moçambicanos, a todos os portugueses e a todos os que estão neste momento a nos acompanhar a partir de outras partes do mundo. Antes de aprofundarmos sobre o preconceito linguístico, vamos acompanhar uma nota de reportagem que vai nos trazer como é que essa realidade tem sido vivida perto de nós. Mas antes de entrarmos, portanto, nessa questão, vamos só ouvir do nosso linguista e investigador aqui, o Dr. Elídio. O que seria preconceito linguístico? Vou aqui tecer uma perspectiva puramente linguística e começarei por destrinçar o conceito de preconceito linguístico e olhar primeiro para uma perspectiva etimológica. Vamos partir do que seja um conceito. Conceito deriva do termo latino conceptus, que por sua vez deriva do verbo concepere, em latim, que significa conceber. Portanto, conceptus ou conceito é uma ideia, um juízo ou uma opinião concebida sobre alguma coisa. E preconceito, com o prefixo pré, que traz consigo e agrega essa ideia de anterioridade, faz com que o significado desta palavra seja uma ideia ou opinião que é concebida antes de se possuir o conhecimento pleno sobre aquilo
sobre aquilo que se quer opinar. Portanto, preconceito linguístico, por seu turno, vai ser uma opinião negativa a respeito de uma variedade linguística, já que existem várias ou muitas variedades linguísticas que coexistem no mesmo espaço geográfico e, portanto, certos indivíduos, por supervalorizar uma determinada variedade linguística, acabam tendo uma repulsa ou um sentimento de afastamento ou um sentimento de ódio ou, às vezes, de desprezo pelas outras variedades. E é porque o fundamento que se traz para a discriminação dessas outras variedades não tem bases sólidas ou lógicas. Eu considero o preconceito linguístico um ilogismo, não é? Preconceito linguístico é uma irracionalidade, e, se me permitem usar a metáfora, é uma esquizofrenia simbólica, não é? Estou a pensar na esquizofrenia como uma disfunção mental que nos impossibilita de pensar de forma lógica. E, portanto, não conseguirmos ter acesso daquilo que é a realidade. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, doutor Elídio. Nós percebemos que o nosso linguista aqui nos trouxe uma definição completa daquilo que seria o preconceito linguístico e assim passamos a ter alguma ideia. Até quem não tinha ideia do que seria preconceito linguístico acaba percebendo que é mesmo olhar de forma negativa para outras variedades linguísticas, porque são várias variedades que existem e assim olhar de forma negativa, ter opinião negativa seria preconceito linguístico. Vamos neste momento, antes de ouvir o Dr. Costa, a sua opinião e desenvolver mais sobre esse tema, vamos ao encontro da Alia, que nos traz uma interação com vários indivíduos da sociedade sobre esse aspecto. Saudações, caros telespectadores e internautas. É desta forma que entramos em mais uma edição do programa Viver a Vida. O tema de hoje é um pouco complexo: exclusão social por causa da questão linguística. Vamos procurar entrevistar aqui na cidade de Maputo algumas pessoas que poderão dar assim o seu parecer sobre este assunto e também procuraremos entrevistar algumas vítimas, isto é, as pessoas que já passaram por isso. Já passou por preconceito por causa da questão linguística? Mais ou menos, às vezes, mais ou menos. Por acaso já passei uma vez no serviço, assim, à procura de um job. Mais ou menos. Não, ainda. Passei essa situação, eu falava, outra pessoa estava a me rir, outra pessoa estava a me explicar como deve ser. Bom, realmente tem acontecido muitas vezes. Já que as línguas são totalmente diferentes, né? Pronto, temos as línguas nórdicas, temos as línguas de Gato Sul e também temos as línguas daqui do centro. Então tudo isso é mesmo complicado. Conhece alguém que já praticou preconceito com pessoas que vêm de outras cidades ou de outros países por causa da questão linguística? Não. Já tenho uma amiga. Tenho uma amiga, na verdade, porque ela tem aquele sotaque do norte. Chamam ela de Xingondo, não sei o quê, nomes, não nomes. Mas eu acho aquilo normal e acho feio o que as pessoas estão a fazer. Eu sentia um pouco humilhado, né? Porque não estava a perceber bem as coisas. Mas agora estou a perceber. Complicado, sim. O que acha que as pessoas que passam por esse tipo de preconceito devem fazer? Bom, não tem nada para fazer, não há escola para isso. Apenas ele se familiarizar com a situação. A saber que é importante, porque primeiro, nós todos somos moçambicanos, né? Mas apenas há pessoas que sabem falar esta língua, sabem falar aquela língua,
Porque todas as línguas são muito importantes. Então, sendo importantes, não tem nada que sofrer ou sei lá, qualquer coisa, porque é só se familiarizar com a situação e pronto, continuar a tocar a vida pela frente. O que acha que as pessoas que passam por isso devem fazer? Não sei bem dizer, mas como tem feito as pessoas, algumas engolem, algumas entram aí em confusão, não sei o quê, mas eu acho que as pessoas tinham que levar aquilo, tipo, tipo uma coisa normal, né? Porque não é fácil mudar alguém e também entrar em briga por causa disso também é errado. Isso aí é uma coisa estranha, não se faz. É feio. Qual é o apelo que deixa ficar para as pessoas que praticam essas coisas com outras pessoas? No meu ponto de vista, somos todos humanos, somos todos iguais. Por mim não era mesmo assim, tipo, não deveria acontecer isso. As pessoas que fazem esse tipo de coisa, que saibam que todos nós somos irmãos, somos iguais, ninguém é diferente de ninguém. É isso. Sim, porque é a maneira da gente se comunicar, é a maneira da gente conversar com outras pessoas. Agora, por que eu vou ter que, por exemplo, eu só sei apenas falar português e xangana ou ronga, e a outra pessoa que fala inglês. Então aí é só questão de procurar a pessoa que vai nos interpretar, para podermos nos entender o que é que estamos aqui a conversar. Apenas não sendo pecado, porque este fala inglês, ou aquele fala machope, ou aquele fala língua ronga, porque é de Catembe. Pronto, já é só mais ou menos forma de falar. Andei a pedir informações com meus amigos, a maneira que se fala, que se pronuncia as coisas, para assim já me tornou um pouco bem. Estou a deixar o conselho para todas as pessoas que vêm de Zambésia para aqui, que têm dificuldade, aproximar o amigo que está há muito tempo aqui para lhe explicar a maneira que pronuncia as coisas. Só a palavra que eu tenho, que eu estou a comentar para meus amigos também. É apenas saber que somos irmãos, porque afinal de contas somos da mesma pele, não é? Temos a pele negra e esta pele é abençoada. Pese embora, pronto, há muitas especulações, há muitos contradizeres. Vai lá, Demaquev, agora é contigo. Já fizemos a nossa parte aqui na rua. Queremos saber aí do estúdio, com os nossos convidados, afinal de contas, o que podemos explorar desse tema de preconceito linguístico e exclusão social. Procuramos falar aqui na cidade de Maputo com algumas pessoas que deixaram ficar o seu parecer e algumas vítimas também que já passaram por isso. Mas queremos saber, na realidade, dos nossos convidados, como é que nós podemos sanar essa parte do preconceito linguístico e exclusão social. Obrigada, Alia Manjate, por essa interação que nos traz com alguns cidadãos na cidade de Maputo. Podemos muito bem perceber que alguns reprovam esses comportamentos, outros já passaram por isso e as dificuldades são enormes. E estamos aqui mesmo com os nossos convidados especiais no dia de hoje, que é para discutir de forma aprofundada essa questão, porque de fato é uma preocupação. Podemos perceber, sobretudo, das pessoas que já passaram por preconceito linguístico, que não é uma coisa saudável. Dr. Costa, o que dizer do preconceito linguístico? O que é que a sociologia nos ensina ou pode nos ensinar sobre o preconceito linguístico? Bem, mais uma vez, obrigado pela questão. Quando assisti à reportagem da sua colega, me vinha em mente uma gama de teorias, de abordagens teóricas que, enquanto estudante há quase 10 anos, 9 anos, tive a oportunidade de aprender. Nós podemos explicar essa temática buscando abordagens da interculturalidade, que é uma das disciplinas que nós aprendemos. Eu mesmo, quanto docente, também dou esta disciplina, mas mais do que isso, podemos explicar essa temática buscando os fundamentos da sociologia cultural, por aí em diante. Antropologia cultural, por aí em diante. Mas é preciso perceber, eu penso que o Ilírio já esgotou, do ponto de vista conceptual. Ante aqui trazer à superfície é que
o conceito linguístico leva-nos a uma questão de superioridade linguística. Okay. E vai perceber que se nos leva a uma questão de superioridade linguística, então nós incorremos o risco também de estarmos também a discutir superioridade cultural. Okay. E o que eu tenho por dizer é que a função do sociólogo não é dizer o que é que tem de se fazer para se sanar, é compreender os fenômenos sociais. Okay. E a temática que vocês trazem enquadra-se da questão da problemática dos fenômenos sociais. Então, estou a dizer que esta questão do preconceito linguístico leva-nos a uma questão de preconceito cultural e, consequentemente, a exclusão social, tal como vocês delimitaram esta temática. Mas, mais do que isso, podemos levar a alguns pressupostos históricos, podemos perceber que esta questão do preconceito linguístico pode nos fazer com que nós, enquanto povo, estejamos desligados um do outro. A questão da unidade pode entrar em causa por causa desta problemática. Ora, e é preciso perceber-se aqui que os que estão em casa devem perceber aqui que não há uma língua superior à outra. Certo. Não há uma cultura superior à outra. Aqui nós chamamos ou resgatamos o conceito de relativismo ou relatividade cultural. Cena, tenho que perceber o Maconde, recebê-lo, aceitá-lo tal como ele é. Portanto, não há aqui uma espécie de superioridade, porque não existe uma cultura, não existe uma língua superior à outra. E mais do que isso, é preciso também que nós, na qualidade de pessoas, tenhamos essa possibilidade de perceber que veja só, que esta questão de preconceito linguístico, nós podemos explicar buscando até a questão do sotaque. Certo. Ok? Podemos explicar buscando a questão do sotaque, porque aqui não é uma questão até de língua. Você consegue perceber, por exemplo, que este é machuá, este é zambesiano, pelo timbre que ele esgrime estando a conversar consigo. Então, o timbre de fala. Então, o que eu penso aqui, a grande recomendação, resultante das reflexões que fui fazendo quando eu recebi a temática, é que nós temos que perceber e respeitar os valores linguísticos e culturais, tendo em conta as especificidades de cada cultura. Muito bem, obrigada, Dr. Costa. Acabou trazendo uma outra questão muito importante sobre mesmo a questão do sotaque. Nós temos a língua portuguesa, que é, neste caso, a língua oficialmente instituída. A forma como as pessoas pronunciam, a forma como as pessoas pronunciam quando estão mesmo a falar a língua portuguesa, acaba, em algum momento, trazendo-nos essa questão de preconceito linguístico. Vamos só perceber com o nosso linguista, de forma um pouco mais aprofundada, sobre o sotaque, que é para desenvolvermos mais essa questão do sotaque e para vermos de que forma isso acaba interferindo na questão de exclusão social e preconceito linguístico. Doutor Elítio, sotaque, o que seria? Sotaque é uma dimensão fonética, não é? É uma forma de articular determinados sons nas palavras. No entanto, eu acho que o sotaque é só uma componente muito pequena quando se trata da questão das variedades linguísticas. Insere uma complexidade tal pelo que o seu código é heterogêneo e multiforme, ou seja, a língua é um diassistema, ou seja, um sistema constituído por outros sistemas. Então, dentro da língua temos o sistema semântico, que diz respeito aos significados das palavras e das frases. E temos o sistema léxico-gramatical, que inclui a lexicologia e a morfologia, que dizem respeito às palavras e à sua constituição. E aí também temos a sintaxe, que diz respeito à combinação das palavras para formar frases. E temos, por fim, o sistema fonológico, é onde se enquadra o sotaque. Entretanto, em todos esses sistemas pode haver diversidades que vão marcar
a diferenciação ao nível linguístico, não é? Porque se olharmos para a forma como se fala português aqui em Maputo, e pensarmos na forma como se fala português na zona centro ou norte do país, veremos que há um conjunto de diferenças que se inscrevem em todos esses subsistemas que eu fiz referência aqui. As causas dessas diferenças? As causas das diferenças ao nível do sotaque e noutros sistemas linguísticos são várias, não é? Existem, por exemplo, existe o contacto entre, por exemplo, a língua portuguesa e as outras línguas, as línguas nativas de Moçambique, que acabam se interinfluenciando, não é? Criando alterações na língua portuguesa e nessas outras línguas. O nosso português aqui em Maputo é influenciado pelo Ronga, pelo Xangana e por outras línguas muito faladas aqui na Zona Sul. E na zona norte do país também tem outras línguas que, interagindo com a língua portuguesa, acabam criando alterações ao nível da língua portuguesa. E fatores de natureza acadêmica também exerce uma grande influência na mudança linguística. Muito bem, nós já teríamos percebido melhor, já percebemos sobre o sotaque, tal como o Dr. Costa teria feito a menção, em algum momento, esse acaba sendo um dos aspectos principais para a exclusão linguística, devido a essa diferenciação da pronúncia, conforme o nosso linguista teria aqui nos explicado, acaba havendo essa diferença, ou melhor, esse preconceito linguístico, essa exclusão social. E quer parecer, ou tudo indica que a língua portuguesa, que é instituída como padrão, aproxima-se desta percepção, exclui os falantes que estão longe desta percepção. Até que ponto isso pode contribuir, ou melhor, até que ponto isso pode excluir os falantes que estão longe dessa percepção? Porque nós podemos ver, conforme a diferenciação, ou melhor, a divisão que o nosso linguista teria aqui explicado, no sul, o sotaque é influenciado pelo Ronga, Shop e Ronga Shop, sobretudo, Xangana. No norte do país encontramos outras línguas bantu, como Lomé, entre outras. E isso, em algum momento, acaba interferindo. Dr. Costa, o seu comentário à volta dessa situação que se apresenta? Olha, nós temos dois cenários aqui, hein? Enquanto falavas, eu ia escutando. Temos dois cenários aqui. Podemos analisar a sua questão olhando o relacionamento linguístico entre a língua portuguesa e as línguas nativas. Ok? Mas também podemos deixar de lado a língua portuguesa e tentarmos compreender o relacionamento de todas as línguas nativas. É preciso perceber que Moçambique é um país multicultural. Certo. Tu vais para a Beira, Essena, são outras línguas, vais para Nampula, Macua, vais para Niassa, Jawa, por aí em diante. E essas mesmas línguas têm especificidades diferentes. Agora, é preciso perceber que se eu, Costa Ivo, de certa forma, tenho domínio da língua portuguesa e eu vou para Inharime, que é lá, por exemplo, onde estão os meus avós, e faço uso da língua portuguesa, e mesmo sabendo e tendo domínio de que esta minha avó não poderá perceber, obviamente nós podemos abrir todo um espaço para que haja exclusão, haja desagregação. E é preciso perceber uma coisa, nós em Sociologia dissemos assim, a exclusão
ela abre espaço para aquilo que nós chamamos de sociologia morte social. Existe uma morte física, mas também existe uma morte social. O que é isto de morte social? É quando eu não tenho oportunidade, pelo simples fato de eu não ter domínio de uma determinada língua, e eu estando, por exemplo, em Arime, automaticamente eu não me sinto integrado. Não me sentindo integrado, eu estarei a morrer socialmente. O que significa que aquela sociedade, ela pode não me receber tal como deveria me receber, pelo simples fato de eu não ter domínio das especificidades da língua local. Então, eu penso que uma das grandes consequências, a falta de conexão das línguas, quer nacionais, quer a língua... Que em algum momento ou melhor, em todos os momentos, eu uso a língua para me comunicar. Aqui há dois cenários. Vamos ler um bocadinho Stuart Halls, de negociação linguística, de negociação cultural também. Nós chamamos de heterogeneização, homogeneização cultural, homogeneização linguística, podemos dizer. Veja só, eu vou dar um exemplo muito claro. Se eu venho, por exemplo, da Inglaterra até o Moçambique, obviamente que a língua oficial que eu vou encontrar é a língua portuguesa. É a língua portuguesa. Mas, se eu quero me integrar no contexto... Mas também o segundo é para as pessoas que recebem o ouvinte. Esses têm a prerrogativa de poder perceber que ele também pode... Ele não tem domínio. Não tem domínio. Eu, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, que saia da cidade de Quelimane e venha para aqui e me digam Xingondo. Me digam Xingondo. Isto significa o quê? Dá uma percepção de que é uma espécie de intolerância linguística. E é preciso que as pessoas lá em casa percebam que o simples fato de se estar em Maputo não lhes dá o direito de, em termos linguísticos, ser superior a de qualquer canto do país. Então, o grande exercício que essas pessoas devem fazer, recebendo aquela pessoa que vem da cidade de Quelimane, que vem de Nampula, que vem de Sofala, é respeitar. Respeitar a língua tal como ela é. Respeitar as especificidades da língua daquele indivíduo que quer se integrar. Porque se não há respeito, então há uma espécie de desintegração, há uma espécie de exclusão e incorremos o risco deste sujeito que é construído morrer socialmente. Obrigado. Só queria acrescentar um aspecto no que o colega aqui acaba de dizer. Em relação a essa ideia de superioridade cultural ou linguística, como o colega disse, não existe uma língua ou uma cultura superior em relação à outra. Então, os fatores que pesam para que as pessoas deem mais prestígio a uma língua ou uma determinada cultura em relação às outras são fatores não linguísticos, são fatores extralinguísticos, extraculturais, como fatores políticos, econômicos ou históricos. Por exemplo, se olharmos para uma determinada variedade linguística do português, não é? Quando falo de variedade linguística, estou a falar das diferentes formas de falar a mesma língua. Então, se olha para uma variedade específica da língua como sendo o padrão, não é porque haja alguns elementos intralinguísticos, ou seja, elementos internos à própria língua, que estão por detrás desta seleção da variedade em questão para ser padrão. São outros fatores, por exemplo, fatores históricos. Né? Se pensarmos que a variedade em questão surgiu, é a primeira, por exemplo, a surgir, não é? Então, esse é um fator histórico que pode fazer com que as pessoas selecionem esta variedade como sendo padrão. E também a variedade das pessoas economicamente prestigiadas, não é? Então esse vai ser um fator econômico que poderá fazer com que esta variedade seja considerada o padrão. E há que olhar também para fatores intelectuais, por exemplo, se temos uma variedade na qual há muitas produções científicas, literárias, filosóficas, etc. Isso também pode influenciar na escolha dessa variedade como padrão. Sublinhando, não existe de fato
nenhuma língua ou nenhuma variedade linguística ou nenhuma cultura que seja em si superior em relação às outras. Muito bem, não existe nenhuma língua ou cultura que seja superior à outra. E o nosso tema sobre preconceito linguístico e exclusão social tem muito a trazer para si, caro telespectador. Eu quero acreditar que já começamos a perceber que precisamos ter lentes diferentes quando se trata dessa questão de língua, dessa questão de sotaque, dessa questão de valorização da própria maneira pela qual um determinado indivíduo vai pronunciar a língua portuguesa ou uma outra língua. Não existe língua superior em relação à outra. Esse é o aspecto que é sublinhado, que é abordado aqui no nosso programa, nessa primeira parte. Neste momento vamos observar uma curta pausa e voltamos em breve para discutir vários outros aspectos em relação a questões linguísticas, a exclusão social, a preconceito linguístico. Pode deixar também as suas questões. Temos aqui esses convidados que têm uma vasta bagagem de conhecimento, experiência e poderão nos dar a devida explicação, poderão fazer de nós pessoas diferentes no que diz respeito ao conhecimento sobre essa questão de língua. Até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Fiz um damo como meu, seja mais humilde. Pela una risana, Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos quando entram na cadeia, não fica. Logo sai. Estou cansado, mas deixamos da gente as nossas casas. Não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Que paga aqui nesse bairro não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade.
Segunda parte do programa Viver a Vida, nesta terça-feira, 19 de julho de 2022, no dia em que estamos a debater sobre o tema preconceito linguístico e exclusão social, e muito estamos a aprender sobre a questão do preconceito linguístico, e uma das coisas-chave, uma das coisas que foi aqui sublinhada é que não existe uma língua superior à outra, e nós temos vindo a acompanhar essa questão de preconceito linguístico, de exclusão social, e alguns indivíduos podem não estar a perceber, mas sim tem acontecido na nossa sociedade. Contamos, portanto, com a presença do Dr. Costa, ele que é sociólogo, e também do Dr. Elídio Pedro, ele que é investigador e linguista. Nessa segunda parte teremos também interação com uma pessoa muito especial que nos acompanha a partir de Portugal. Ela é a doutora Tomásia Mataruca, vai interagir conosco a partir de Portugal à volta dessa questão de preconceito linguístico e exclusão social. Vou só pedir ao nosso realizador para que permita a nossa comunicação com ela. Senhor Elias, podemos já nos comunicar com a nossa convidada também para o nosso programa, que vai interagir a partir de Portugal? Tudo indica que sim. Temos ali a doutora Tomásia Mataruca. Doutora Tomásia, muito boa tarde e seja bem-vinda a este programa Viver a Vida, num dia especial em que falamos acerca desta questão muito importante, discriminação, preconceito linguístico, que é exclusão social. Doutora, bem-vinda uma vez mais. O que é que se pode dizer sobre o preconceito linguístico, a sua contribuição? Vamos pedir ao nosso realizador para que organize melhor a questão do som. Boa tarde, doutora Tomásia. Sim, agora conseguimos ouvir, mas se o som tivesse um pouco alto seria melhor. Doutora, eu pedi a sua contribuição à volta do nosso tema do dia, preconceito linguístico e discriminação social. O que é que se pode dizer à volta desta situação que tem se feito sentir, sobretudo na nossa sociedade? Ainda estamos com problemas de som. Vamos pedir ao nosso sonoplasta para que organize essa questão do som. Emanuel Júnior, pedimos que organize sim essa questão do som, para que possamos ouvir a contribuição da doutora Tomásia acerca desta questão. Preconceito linguístico e discriminação social. E tudo indica que agora já está tudo bem. Doutora, neste momento pedimos sim a sua contribuição. Agora está tudo bem. Não sei se me vão ouvir agora. Agora sim, doutora, agora sim. Muito bem. Saúdo a todos e agora de forma resumida eu vou tentar dizer que o preconceito linguístico é uma emissão negativa de valor sobre uma determinada variedade ou sobre uma determinada língua. E quando falo de variedades, vou recolher um pouco aquilo que o doutor Elídio já tinha dito. Nós podemos ter diferentes falares do Xangana ou do Ronga, e ao nível do
os falantes dessa mesma língua, uns discriminarem os outros pela forma de falar. Isto em relação às variedades. Mas este preconceito também pode ser ao nível de grupos linguísticos diferentes. Por exemplo, os falantes de Xangano podem discriminar os falantes do Itono. Os falantes da língua portuguesa podem discriminar os falantes do Lungo, por aí em diante. É sempre preconceito quando há uma emissão negativa de valor sobre uma determinada estrutura linguística. E muitas vezes esta discriminação remete a esta exclusão. Quando nós falamos aqui de exclusão social, abrimos o leque. Vai me perguntar o sociólogo se eu estiver quer dizer uma coisa que esteja fora dos padrões. Mas abrimos o leque porque esta discriminação pode ser feita ao nível da vizinhança, ao nível do ambiente de trabalho, ao nível dos setores da sociedade do ser humano. Estive a acompanhar algumas conferências que diziam: eu sentia-me mal, eu sentia-me triste. De fato, isto afeta o estado de quem é discriminado, porque acabamos tocando em questões relacionadas com a identidade. A língua é a identidade da minha língua. A minha forma de falar espelha o conjunto de crenças que eu trago ao longo da minha vivência. E ao discriminar isso de alguma forma, estão a rejeitar o conjunto de valores associados à minha língua. As razões são várias. Entretanto, do ponto de vista da educação, que é onde eu intervenho, eu acho que há um exercício muito grande que tem que acontecer ao nível das escolas, de trabalharmos a educação linguística das nossas crianças, dos nossos professores, para entenderem a forma de falar define nem o caráter nem a importância de alguma de ninguém. Então, de forma resumida, é isto que eu acho que se trata quando nós falamos de educação de algo como produto de conceito linguístico. Desenvolver o conceito de alteridade, de empatia, de tolerância e aceitação do outro nesta relação. Temos que incutir que o ser diferente não é uma violência, mas é sim um valor a acrescentar. Muito obrigada, doutora Tomásia. Teria alguma questão por deixar aqui para o nosso sociólogo ou o nosso linguista? Eu acho que não. A única coisa que eu queria pedir é que nas suas intervenções tentassem esclarecer o que é esse preconceito e as formas de discriminação. Tentar mostrar como podemos sensibilizar como independente a processo de educação. E quando eu nossos alunos também, as pessoas que estão à volta deste processo de educação, para termos uma educação educativa para a língua. Muito obrigada, doutora Tomás. Outra questão é acerca... Muito obrigada a todos. Outra questão mesmo é acerca das variedades linguísticas que nós temos aqui no nosso país. Temos várias línguas, diversidade cultural assim, que acaba fazendo com que tenhamos diversas línguas. Falo, portanto, das línguas banto, que em algum momento alguns acabam percebendo como dialeto e acabam inferiorizando algumas em detrimento das outras. O que dizer à volta desta questão assim que é a doutora Tomásia? Eu acho que já respondi muito das respostas, porque de fato nós temos de que não existem superiores ou inferiores. As línguas, elas são e elas representam, não é? Representam valores social.
Então, a partir desta, eu não posso dizer que eu, falante do português, sou superior ou inferior ao falante da língua inglesa. O que acontece é que há elementos sociais exteriores à estrutura da língua. Normalmente, estes elementos sociais, como por exemplo, o mercado de emprego, acabam trazer este estatuto de ser superior ou ser inferior. Do ponto de vista da estrutura da língua, as línguas são diferentes em relação a outras. E o nosso país, estamos sempre a dizer isso. Disse agora que várias línguas. Há países que não têm esta riqueza. E ainda assim, almejam ter esta riqueza. Não obtêm processos migratórios. Porque temos estrangeiros nesses países. Não é o nosso caso. Nós temos uma variedade linguística endógena, natural, nativa do próprio país. Então, por que não valorizar? Por que não elevar? Por que nos sentir falarmos em Xangana, em ambientes como escola, como trabalho? Digo aqui que Xangana poderia ser Sena, poderia ser qualquer uma outra língua. O meu posicionamento é de que as línguas têm que ser todas valorizadas. Temos que lutar para atribuir o estatuto idêntico que nós atribuímos como língua oficial às nossas línguas nativas. Aliás, doutor, nós temos basicamente de falar de português no simultâneo. É um livro que nós tratamos e temos este projeto a trabalhar, que é tentar mostrar que nós falamos de desafio é uma estrutura indivídua. Isso já está comprovado por vários estudos, que permite que nós possamos dizer, tal como existe um português brasileiro, existe um português europeu, vamos lá de Portugal, e que foi convidado português por uma patrão, o português falado também testa para ser legalizado oficialmente como português moçambicano. Essa é a nossa luta. Muito bem, muito obrigada, doutora Tomásia. Ficou aqui a sua intervenção. Quero acreditar que todos os telespectadores aprenderam bastante e daqui para frente haverá uma concepção diferente quando se trata, ou melhor, no que diz respeito ao preconceito linguístico. Obrigada, esperamos contar consigo mais vezes. Uma saudação especial para todos os que estão perto de ti aí, portanto, em Portugal. Obrigada. Obrigada. Muito bem, tivemos a doutora Tomásia, que falava a partir de Portugal e também trouxe a sua contribuição no que diz respeito ao preconceito linguístico e exclusão social, e a sua intervenção não foge muito daquilo que já vínhamos tratando aqui com os nossos convidados que estão aqui conosco no estúdio. Vamos, uma vez mais, retomar a nossa conversa aqui deste lado. Uma conversa esta que é muito rica, que estamos a aprender bastante acerca desta questão de língua, esta questão linguística. Doutor Elídio, existe uma questão também que não se cala, no que diz respeito à variedade linguística que se faz sentir no nosso país, que alguns acabam chamando algumas línguas de dialeto. O que dizer à volta disso e qual é o verdadeiro conceito de dialeto? Ou como é que devem ser designadas estas várias línguas que existem no nosso país? Muito obrigado. É uma grande responsabilidade falar depois da professora Tomásia, que aliás foi minha professora de sociolinguística.
onde discutíamos essas questões. Certo. Relativamente à questão de se considerarem as línguas nativas de Moçambique ou de África como dialetos, o que tenho a dizer é que isso deriva de uma concepção errônea, não é? Quase generalizada. Não é? Então temos este erro que, de fato, vem desvalorizar ainda mais as línguas nativas de África e de Moçambique. O conceito, o verdadeiro conceito do dialeto é que este termo refere-se a uma variedade regional. Não é? Como já vínhamos dizendo, qualquer língua se consubstancia de várias formas de falar, não é? Então, essas diferentes formas de falar a mesma língua em regiões geográficas diferentes são os tais dialetos. Isso significa que o Xangana é uma língua, como muitas outras. E essa língua se consubstancia de vários dialetos. O Xangana que é falado aqui, em Maputo, pode ser diferente do Xangana que se fala em Gaza. Aí temos dois dialetos diferentes da língua Xangana. O mesmo ocorre com o português. O português que se fala em Portugal e o português que se fala no Brasil são diferentes. Então são dois dialetos da língua portuguesa. Mesmo em Portugal, a forma como se fala em Lisboa é diferente da forma como se fala o português em Alentejo, por exemplo, ou em Madeira. Então temos dialetos diferentes da língua portuguesa falada em Portugal. Para além desse conceito de dialeto, temos outros que são a ele associados. Não é? O conceito de socioleto. Não é? A forma como determinados grupos sociais falam a mesma língua são diferentes. Então aí temos socioletos, que são formas de falar a mesma língua dentro de grupos sociais diferentes. E temos o idioleto. O idioleto é uma forma individual de falar. Não é? Porque eu, mesmo sendo um gêmeo e tendo crescido no mesmo espaço geográfico antropológico com o meu irmão, mesmo tendo as mesmas habilitações literárias, tendo tido as mesmas experiências, sempre falaremos de formas diferentes. Podem ser semelhantes, mas sempre terão algumas nuances, ou seja, serão diferentes de alguma forma. Então, aí temos idioletos diferentes. Então, só para fundamentar mais essa questão, gostaria de, já que olhei anteriormente para a língua numa perspectiva intra-organísmico, quando eu falava da língua como um diassistema, um sistema constituído por vários sistemas, não é? Certo. Mas agora gostaria de nos remeter para a língua como uma instituição, não é? Então, estou lá para a língua numa perspectiva inter-organísmica, onde a língua vai se relacionar com outros sistemas diferentes dele, como os sistemas sociais, culturais, etc. Então, esses outros sistemas vão fazer com que na língua haja alterações diversas. Algumas alterações poderão estar numa perspectiva diacrônica, não é? Onde em tempos diferentes temos formas diferentes de falar a mesma língua, não é? Mas numa perspectiva sincrônica, no mesmo tempo, no mesmo espaço temporal, podemos ter várias formas de falar a mesma língua. Entre essas várias formas de falar a mesma língua, temos as variedades diafásicas. Por exemplo, quando eu mesmo, estando aqui na televisão e tendo sido convidado como linguista, adoto uma forma específica de falar, certo, em função desse contexto situacional.
Se eu estivesse numa entrevista de emprego, falaria de outra forma. Estando na discoteca, também adotaria outra forma de falar. Mas temos as variedades diastráticas, que é o que eu já disse, que diz respeito aos socioletos, não é? Um grupo de enfermeiros tem a sua forma de falar. Okay. Um grupo de jornalistas, vocês têm a vossa forma de falar. Um grupo, já olhando para questões de natureza econômica, um grupo de pessoas economicamente favorecidas, pertencem a um status social da elite, tem a sua forma de falar que pode ser diferente de um grupo de pessoas economicamente desfavorecidas. Muito bem. E tem essa questão das diferenças regionais. Okay. É isso que diz respeito aos dialetos. Se eu, em Maputo, tenho uma forma de falar a língua portuguesa e em Inhambane fala-se de outra forma, aí temos diferentes dialetos da língua portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, muito profundo, né? Tivemos aqui uma explicação completa, dialeto, socialeto e monoleto. Estamos a aprender bastante aqui com o nosso linguista. E espero que esse aprendizado possamos nós fazer valer e começamos a mostrar uma postura diferente na sociedade no que diz respeito a essas questões linguísticas. O tempo infelizmente nos foge, mas vamos uma vez mais voltar, ou melhor, devolver a palavra ao Dr. Costa. Nós teríamos percebido, embora com algumas oscilações devido a problemas técnicos, da nossa doutora Tomásia, que nos falava, ou melhor, que interagia conosco a partir de Portugal, que em algum momento ela lançava a responsabilidade para a educação, que devia, de uma ou de outra forma, contribuir para que, para consciencializar essa questão da importância, ou melhor, essa questão de não existir uma língua superior à outra por aí em diante. Dr. Costa, de que forma a educação pode contribuir para combater esses preconceitos linguísticos? Bem, eu penso que nós não podemos olhar simplesmente para a educação como o principal pilar para a resolução de problemas similares a esses que nós estamos a debater. Okay. Sabemos muito bem quais são as consequências desta questão do preconceito linguístico. Aliás, nós já rolamos, já quando da nossa dissertação, já havíamos arrolado as grandes consequências, e uma delas é a exclusão, é a desintegração, é a estigmatização, por aí em diante. Então, pensamos nós que todos os atores-chave da sociedade são chamados a este debate, e vocês, enquanto canal de televisão, estão a fazer o vosso papel. Okay. Então, penso eu que a resolução deste problema que tem a ver com o preconceito linguístico tem de ser da responsabilidade de todos os moçambicanos. Aqueles que têm conhecimento devem ter esta nobre oportunidade de partilhar para os que não têm conhecimento, de modo que estes que não têm conhecimento percebam quais são as consequências nefastas que o preconceito linguístico irá trazer para o indivíduo que está sendo estigmatizado. Obrigado. Se é que ainda temos algum tempo, gostaria de responder à mesma questão. Okay. E dizer que, relativamente à tentativa de minimizar o preconceito linguístico e os seus efeitos nefastos, eu penso que a educação exerce um papel de relevância, porque a educação pode propagar essa ideia de adequação linguística, okay. Mostrar que não se trata de correto ou errado, okay. Ao nível das variedades linguísticas, não há uma variedade correta, não há uma variedade errada, não é? Não há uma variedade superior, uma variedade inferior. Então, o que se quer é que se compreenda essa questão de maior ou menor adequação ao contexto situacional em que a língua é usada. Aquilo que eu estava a dizer, estando aqui na televisão, eu tenho que falar desta forma, mas se estivesse noutro ambiente, adotaria uma outra forma de falar.
Então, é uma questão de adequação. E o preconceito linguístico, ao mesmo tempo que pode ser influenciado por outros preconceitos, como o racismo, a homofobia, também exerce influência sobre esses outros preconceitos, que podem se agudizar e acabar tendo consequências graves. E gostaria também de sublinhar a ideia de que tanto a vítima do preconceito linguístico como aquele que perpetra esse preconceito linguístico, ambos são vítimas. E a vítima primária seria este indivíduo mesmo, que é preconceituoso. Por quê? Porque ele terá sido vítima das relações que teve, das suas vivências, da sociedade em que ele vive ou cresce. Porque a forma como ele pensa sobre a língua deriva de múltiplos fatores, dessas vivências, essas experiências, essas relações que foi tendo ao longo da vida, e foi construindo uma ideia errada daquilo que é a língua, tanto que acaba vitimizando os outros. Então, para mim, os dois são vítimas e ambos precisam de ajuda. Vamos dar mais uma vez a palavra ao Dr. Costa. Bem, vai perceber que eu não nego a relevância, a relevância da educação, mas é preciso perceber que as estatísticas já demonstram mais uma vez. Nós estamos a falar de educação, de que tipo de educação? A educação formal, a educação informal. E vai perceber que normalmente esses cenários decorrem num contexto meramente informal. E informal, em que às vezes as pessoas não têm conhecimento, fazem às vezes de forma, vamos lá, sem conhecimento bastante para ter. Então, eu penso, é por isso que a minha sugestão é, tudo bem, olhemos para a educação como um pilar relevante, mas não é um pilar sine qua non. É preciso que nós alastremos este debate para outros campos. Vocês, os mídias, estão a fazer o vosso papel e este debate tem de continuar. De modo que aquela mamã que está no campo, que não teve o privilégio de estar numa educação formal, também tenha conhecimento de que não há uma cultura superior que a outra. Certo. Por aí em diante. Obrigado. Muito bem, o tempo nos foge, como eu já vinha referenciando. Vamos neste momento a ouvir as últimas considerações. Começando mesmo com o Dr. Elídio. Bem, só queria mesmo agradecer a oportunidade. 30 segundos, o tempo nos foge. Sim, gostaria de agradecer a oportunidade que me deram e muito obrigado, como já não temos tempo. Certo, nós aqui agradecemos porque estamos a aprender ou aprendemos bastante no dia de hoje. Dr. Costa, as últimas considerações também no espaço de 30 segundos. Obrigado, Valode, obrigado à televisão pelo convite e sempre que puder nós estaremos disponíveis para dar o pouco que sabemos relativamente às várias temáticas sociais. Obrigado. Muito bem, nós agradecemos aqui a contribuição dos nossos convidados de honra, ao Dr. Costa, que é sociólogo, e também ao Dr. Elídio, que é linguista. Tivemos também a interação da doutora Tomásia Materuca, que intervia conosco a partir de Portugal. O nosso muito obrigada pelo esforço que teria feito para poder entrar em contato conosco, interagir com os telespectadores, e assim vamos contribuindo aqui para o combate a essa discriminação devido a fatores linguísticos. Como teria se referenciado, não existe nenhuma cultura ou língua superior à outra, e também todos devem contribuir para o combate ou para fazer face a esses preconceitos, ou melhor, todos devem sim contribuir, e o grande, portanto, responsabilizado são as autoridades do governo, sobretudo a educação, para que possam contribuir de forma mais aprofundada que é para o combate a esse que tem
tem se apresentado como um mal na sociedade. Não havendo mais, agradeço a si, caro telespectadora, que tirou um pouco do seu tempo para acompanhar esse programa. Partilhe também para consciencializar sobre a importância de valorizar cada língua que existe. E assim nos despedimos com promessa de voltar na quinta-feira, quando forem pontualmente 14 horas, com mais um tema de extrema relevância para a nossa sociedade. Até mais.